Bem-vindos ao Podcast On, seu programa sonoro e visual produzido por nós, acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito prazer, eu sou o Vinícius Soares. E bom, o curso Fevale Responde é uma série de episódios aqui do Podcast On, onde os cursos vêm responder diversas dúvidas sobre a área em si, mas também explicar quem estiver interessado sobre a trajetória da graduação. E para você que nos acompanha, conhecer mais sobre a profissão. E para isso, no episódio de hoje, quem está aqui conosco é o professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Universidade Fevale, o professor João Nasti. Professor, tudo bem? Bem-vindo. Olá, Vinícius. Olá, audiência. Obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo compartilhar um pouco sobre o curso de Ciências Contábeis. Nós que agradecemos a sua presença aqui no estúdio. Então, professor, para a gente se situar no tema do episódio de hoje, e é um bom começo também, que é o que faz o profissional de ciências contábeis e principalmente o profissional formado pela Universidade Fevale, no que ele é habilitado a fazer assim que sai da universidade. Ótima pergunta, Vinícius. O profissional de contabilidade, ele tem um campo vasto de atuação. Ele pode desempenhar tanto o trabalho como sendo um empreendedor, tendo seu próprio negócio da área contábil, por meio de um escritório contábil. Pode também atuar junto a escritórios contábeis, como funcionário, como prestador de serviço, e destaca-se que nesse momento existe uma ampla procura por profissionais em escritórios contábeis, que a demanda ela é muito alta, né? Então, por quê? Porque cada empresa ela necessita ter uma organização contábil ou um contador auxiliando ela em seus trabalhos. Além, então, tanto de uma organização contábil como sendo funcionário, o contador ele também pode atuar como consultor empresarial, porque o nosso currículo da Fevale habilita o contador a ser um gestor, como se fosse uma ênfase muito grande na área financeira. Não vou dizer um gestor financeiro, porque daí já é uma graduação própria, é um bacharelado próprio, é um tecnólogo ou bacharelado próprio. A gestão financeira. A gestão financeira. Nós temos aqui um tecnólogo até, né, se antecipando já um pouco aqui em gestão financeira, mas ele tem uma sólida formação financeira, que ele pode então atuar como um consultor estratégico, um consultor financeiro junto a organizações, pode ser também uma das áreas mais nobres da contabilidade, a auditoria, pode ser um auditor empresarial, ele pode ser um perito, também trabalhar com perícia judicial, ele pode também fazer concursos públicos, assim como a área do direito, ciências contábeis abre muitas possibilidades em concursos públicos. Então aqui temos algumas possibilidades, dentre as mais variadas, que um egresso do curso de Ciências Contábeis da Universidade Fevale pode estar atuando. E como funciona, professor, o ingresso ao mercado a partir do momento em que o aluno ou aluna sai da Fevale? Ele já tem na própria universidade alguma experiência, uma procura de algum estágio? Como funciona? Tradicionalmente, o nosso aluno ele já está colocado no mercado de trabalho durante a graduação. Muitas vezes o aluno procura a graduação como uma forma de se qualificar mais naquilo que ele já está inserido. Em sua ampla maioria, os alunos que eu trabalho, especificamente alunos de meio para final de curso, todos eles estão inseridos no mercado de trabalho. Mas o curso também ele possibilita que o aluno faça também estágios extracurriculares também, é possível isso. A Fevale tem aqui um setor próprio de estágios também, onde as empresas ofertam vagas e os alunos acessam o local para poder procurar, então, ali os estágios que eles estão interessados. Mas, como eu falei, normalmente os alunos estão colocados no mercado de trabalho e isso denota, então, o potencial de empregabilidade que a área tem e torna um grande atrativo também para alunos procurarem o curso de contabilidade. Muitas oportunidades em todos os campos que a área de ciências contábeis pode oferecer, não é? Mas é bacana, professor, que a gente já entrou nessa questão do estágio, do aluno que já trabalha. Agora falando sobre a graduação, sobre a trajetória do curso, o que o aluno encontra, quem já trabalha ou quem não trabalha ainda, o que o estudante encontra no curso de Ciências Contábeis aqui da Fevale, desde o início, é uma parte mais teórica, depois entra uma prática, como funciona? O nosso curso ele tem 50 anos. Ele tem agora, durante a pandemia, fez 50 anos. E é um curso, então, já consolidado aqui na região, um curso tradicional já. E nós temos sempre a preocupação de adequar o currículo que o aluno está cursando à realidade e ao momento
em que a contabilidade e a sociedade como um todo vive. Nós estamos hoje com 2 modalidades de curso, justamente em função de se adequar a uma realidade. Temos uma modalidade EAD, que ela foi implementada em 2019, até um ano antes de termos aí a pandemia. Nós já estávamos no ambiente de pandemia por conta disso, ou antes da pandemia já houve essa preparação e esse movimento ele houve antes da pandemia, até por uma tendência do mercado educacional. O mercado educacional está migrando muito para os cursos à distância, em função das tecnologias que são disponíveis, mas também, após a pandemia, os nossos currículos se adequaram em 2021 para um modelo que nós chamamos modelo híbrido. Na verdade, é um modelo presencial, mas com as aulas intercaladas, ou seja, os alunos eles têm um percentual do seu conteúdo em sala de aula de forma presencial e outra à distância, ou seja, o aluno ele vem agora praticamente semana sim e semana não durante as aulas, e essa é a nossa formação hoje que nós chamamos de modelo híbrido. Temos esses 2 formatos adequando-se ao que a gente experienciou durante a pandemia, toda uma questão de trabalho em casa, de usar as ferramentas tecnológicas que são ao nosso dispor, e agora a própria instituição também, dentro dos cursos, nós adquirimos uma nova plataforma, um novo ambiente virtual, que também veio a se somar a essa iniciativa de fortalecer mais os vários métodos de aprendizagem, ou seja, a sala de aula não é o único espaço de aprendizagem. Você tem outros espaços também, e os cursos, assim como ciências contábeis, todos estão buscando explorar mais esses outros espaços onde se dá o processo de ensino e aprendizagem. E professor, tu falaste que o curso fez 50 anos de Fevale. Isso significa que o curso ele tem uma didática mais tradicional ainda, ou ele já absorve todos os movimentos tecnológicos, econômicos e até movimentos culturais dentro das empresas hoje em dia? Bem, é uma boa pergunta essa, Vinícius. Vamos então buscar por partes. O que a contabilidade faz? O que ela é responsável pelo quê? A contabilidade é uma área do conhecimento que busca evidenciar, busca mostrar o patrimônio das entidades, das empresas. E o que aconteceu entre um período A e um período B? O que ocasionou essa mutação, essa mudança no valor do patrimônio de uma entidade? Patrimônio, você diz, professor, patrimônio financeiro, quanto vale uma empresa, isso? Em outras palavras, sim. Mas vamos só retornar um pouco no tempo. Se a gente voltar no tempo, a gente vê que a humanidade ela sempre teve essa busca de querer ter algum tipo de controle patrimonial. E isso tem aí uma série de pinturas rupestres, né, que mostra aí o pessoal nas cavernas, né, fazendo as marcações do seu patrimônio, né, do seu rebanho, enfim, de quanto tinha, e isso vem acompanhando ao longo do tempo. Quando chegamos no final do século XV, na Itália, ali em função ali do iluminismo, né, que teve, ali a contabilidade teve um grande impulso, porque ali surgiu uma nova classe social, a burguesia. E naquele momento ali, final do século XV, 1490, ali nós se desenvolveu por uma necessidade do ambiente, uma técnica contábil que nós utilizamos até hoje, que é algo próprio do curso, uma metodologia chamada partidas dobradas. E esse método, ele surgiu naquele ambiente porque houve uma necessidade no melhor controle patrimonial ali dos comerciantes da época. Uma técnica que até hoje em dia já se usa desse procedimento. A contabilidade, a partir disso, então, ela veio sempre incorporando, ela é uma ciência social, e muitas vezes, é até interessante falar sobre isso, sendo uma ciência social, há um engano de que contabilidade é uma ciência exata, que ela lida com números, que ela é extremamente matematizada. Não é assim. Nós expressamos uma linguagem numérica, mas o que nós mais buscamos são fatos econômicos que acontecem no patrimônio de uma empresa. Então, esses fatos eles vêm ocorrendo ao longo do tempo, e hoje nós temos outras formas de fatos. Hoje nós temos toda a parte digital, nós temos, como eu estava conversando, as startups, nós temos tantos meios hoje, e a contabilidade ela tem que criar mecanismos para poder
capturar esse fato, identificar esse fato, valorar, dar valor a esse fato e torná-lo público por meio das demonstrações contábeis, ou seja, durante um ano uma empresa tem, sei lá, 5.000 páginas de escrituração, mas ela tem que traduzir isso no final em 5, 10 páginas, ou até menos, para que aquele usuário da informação possa ter um direcionador de como a sua empresa está. E aqui até eu faço um comentário interessante, que uma empresa sem uma contabilidade é igual nós termos um veículo sem o painel de controle dele. A gente não sabe para onde está indo, não sabe a que velocidade está indo, a gente não tem direção. É um reflexo de saúde financeira da empresa. Isto. A contabilidade... O endividamento entra nessa questão. Sim, ela demonstra a situação financeira e patrimonial da empresa, se a empresa está com uma saúde financeira adequada ou não. Mas sabe que uma experiência que eu tenho muito interessante é conversando com muitos empresários, e eu faço uma pergunta assim até para me balizar com a maioria deles, empresários de pequeno, médio até grande porte. Você sabe o lucro que a tua empresa tem? Quantos você acha que me responde sim? Que é diferente do dinheiro que entra na empresa. É diferente do faturamento. Faturamento é uma coisa, lucro é outra. De cada 10, talvez um saiba quanto tem de lucro. Então, se essa é uma informação básica e você não tem acerca do teu próprio negócio, como é que você sabe que o teu negócio ele é a melhor alternativa que tu tem hoje para alocar o teu dinheiro, para colocar teu capital? Por que tu não pode fechar o teu negócio então, se ele não está bem, coloca o dinheiro no banco, fecha o teu negócio, abre outro, pensa em outro tipo de empreendimento. Você não tem a contabilidade que ajuda a fornecer essas informações. E esse auxílio a essas empresas que não têm esse conhecimento, que o estudante da graduação de Ciências Contábeis, ele aprende isso, ele tem essa visão, essa oportunidade de mercado para pequenas empresas também, não é, professor? Sim, o maior número de empresas que nós temos no Brasil assim, ó, como é que é? De forma majoritária. Majoritariamente. De forma majoritária. A maioria. Isso são micro e pequenas empresas, né, no quantitativo, né, não em termos de faturamento. E são esses os ambientes que a maioria dos nossos estudantes vão estar vivenciando empresas que têm deficiência de gestão, onde os papéis do gestor se sobrepõem, a pessoa, ele é o proprietário, ele é o financeiro, ele é o quantas a pagar, ele é o quantas a receber, ele é tudo. E num ambiente que necessita organização. Porque se eu não tenho uma organização, eu também não vou ter uma organização do ponto de vista contábil. Então, nós capacitamos os alunos a poderem organizar, né, do ponto de vista contábil as empresas, poder se situar dentro da empresa, treinamos e capacitamos o perfil também de liderança também, saber trabalhar em equipe, que são chamadas hoje as soft skills, né? Nós temos um conjunto aí de competências que são competências interpessoais, que são muito importantes no dia de hoje. Hoje se diz muito que uma pessoa ela é admitida pelo seu conhecimento técnico, mas muitas vezes ela pode estar saindo de uma organização pelo seu comportamento, né, pelas suas características comportamentais. Sim. Então também é muito importante tratar essas questões dentro do próprio curso e que o aluno ele sai com uma sólida formação, aí voltando à pergunta inicial, ele sai com uma sólida formação técnica, mas também nós trabalhamos muito as questões comportamentais dentro do curso e ele está ambientado, os nossos cases, as nossas simulações, a prática, nós temos laboratórios onde que os alunos têm 3 disciplinas de caráter prático, ele contabiliza, ele trabalha com software contábil de mercado. Tu diz, professor, o estudante simula como se estivesse trabalhando em uma empresa, Sim, em uma entidade, sim. E diversos cenários também, eu penso. Também, cenários adversos, cenários positivos, cenários desafiadores. Né? Hoje, o nosso curso, uma palavra mais técnica, a nossa matriz curricular, nós temos módulos. Hoje o curso Ciências Contábeis, é importante falar isso, ele tem módulos. O curso, o aluno, ele se forma no mínimo em 4 anos. É o período mínimo para se formar. Que, traduzindo isso em trimestres, são 16 trimestres. Então, cada módulo, cada caixinha, nós chamamos de módulo, tem um objetivo na formação do aluno. O aluno, então, ele faz 16 módulos durante a sua formação, e cada módulo nós temos um conjunto de disciplinas e mais uma disciplina ao final dele,
chamado aí um projeto integrador, que é aquele componente curricular no qual o aluno, a gente busca fazer uma união, uma conexão entre as disciplinas anteriores, de forma que ele consiga pegar aquele conhecimento e aplicar em situações para resolução de problemas. A gente simula... Passando os módulos, pega aquele conhecimento do módulo anterior... Não, dentro do mesmo módulo. Dentro do mesmo módulo? Dentro do mesmo módulo. Então, nós temos aí praticamente em todos os módulos, os 16 módulos, nós temos uma disciplina que tem esse caráter integrativo, de unir e dar ter uma preocupação em desenvolver competências para a resolução de problemas. Que aí já vem no ponto que tu trouxe antes, professor, o potencial de organização do profissional de ciências contábeis. Mas aí, professor, uma dúvida que eu penso que possa surgir para quem se interessou, quem nos acompanha até aqui, quem não cursa ainda e se interessou na graduação. Quais as principais diferenças de cursos semelhantes? A administração, a gestão financeira, que a gente comentou antes, até a economia, que trata de alguns pontos em comum nas ciências contábeis. Quais as principais diferenças entre esses cursos aqui na Fevalha? Nós estamos falando de cursos de gestão. Então, esses são alguns cursos que você citaste, temos outros cursos também, mas esses, digamos, são os mais próximos, né, e os mais conhecidos. Mas vamos começar então com a administração. Não é o curso que eu coordeno, é um excelente curso. A administração tem o objetivo de dar uma visão ampla do aluno, para o aluno, acerca de uma organização, de uma empresa. Olhando a parte financeira, recursos humanos, a parte mercadológica, é um olhar geral, a parte de produção, logística. Um olhar amplo sobre a empresa. Um olhar amplo sobre a empresa. A contabilidade, ela olha um aspecto da empresa. Imagina que desses todos que eu falei, ela se preocupa com um deles, que é o patrimônio. Então ela vai olhar o patrimônio. E normalmente o patrimônio está vinculado à parte financeira. Então o objeto da contabilidade é o patrimônio. Ela vai cuidar o que acontece com o patrimônio, o que faz o patrimônio mudar da situação A para a situação B. Para isso, a gente vai perceber que dentro de uma empresa, todos os setores dela, eles estão, digamos, como consequência, eles geram um resultado financeiro. Por exemplo, se as vendas forem eficientes, eu vou ter um dado resultado financeiro. Se a produção for eficiente, vai ter um reflexo financeiro. Então, a métrica financeira é uma métrica usada, não só ela, mas ela é uma das principais métricas para demonstrar o desempenho de uma organização. O reflexo de todos esses setores que tu citaste. Exatamente, o reflexo do bom andamento, né, do todo da empresa, das diversas partes que formam o todo, vai ter sim um reflexo contábil, um reflexo financeiro, desculpa. E a contabilidade, ela vai justamente olhar esse ponto. Então, e ela se aprofunda nisso com técnicas próprias. Então, a contabilidade está preocupada com um fator da empresa, que é olhar o patrimônio da entidade. A administração, uma visão mais ampla. Contabilidade, uma visão mais focada. Se nós pegarmos agora a gestão financeira, por exemplo, gestão financeira não é um bacharelado. É um curso de tecnologia. É um tecnólogo que forma um tecnólogo em gestão financeira na metade do tempo. São apenas 2 anos. Então, uma característica do tecnólogo é o tempo. É a metade do tempo, normalmente, no bacharelado. No nosso caso, é exatamente a metade do tempo. O gestor financeiro, ele está habilitado a olhar somente a parte financeira da empresa. Enquanto contabilidade, como por ser um bacharelado, nós sim trabalhamos com a parte financeira, mas nós trabalhamos, como eu exemplifiquei antes, trabalhamos com custos, com auditoria, com perícia, um olhar mais amplo do campo de atuação do contador. Fiscal, exatamente. Fiscal é uma das principais áreas que nós temos também, uma das áreas mais demandadas pelo mercado, mas um tecnólogo em gestão financeira não. Ele é um olhar mais focado ainda que o contador, é mais especializado num campo do conhecimento específico que a contabilidade abrange ele, ali o tecnólogo em gestão financeira atua. Já o curso de Ciências Econômicas, ele é um curso tão amplo quanto a administração.
ele é a base de muitos outros bacharelados, ciências econômicas, e tem a função de olhar a sociedade como um todo. Já é um pouco diferente. A contabilidade, ela olha o patrimônio de uma empresa. A administração, né, tem assim como objeto, né, também olhar o desempenho de uma empresa, uma organização, e a economia não, de um aglomerado, de um conjunto de empresas, olhando o setor público, o setor privado. Então é um curso mais amplo ainda. Mas é interessante a gente pensar também, professor, que esse olhar até crítico das ciências econômicas, o contador também precisa ter para resolver alguns conflitos que a empresa possa ter, não é, professor? Correto. O contador, tanto que no nosso currículo nós temos também, né, conteúdos, disciplinas ligadas à economia. Então isso faz parte da formação do contador, e o contador ele tem que compreender, ele tem que ter a competência de escutar um telejornal, de ler um jornal, de ler um artigo na internet. Quando fala, poxa, a taxa Selic subiu, a taxa Selic desceu, o câmbio está essa tendência, política fiscal disso, tem que ter essa leitura conjuntural da conjuntura, o nível de desemprego, agora a China vai sobretaxar determinado produto, agora vai acontecer isso, a bolsa caiu, a bolsa subiu. Todas essas variáveis macroeconômicas afetam as empresas e afetam o patrimônio das empresas. Da empresa e, consequentemente, o trabalho do contador. Aí o contador vai estar ali a ponto de, vou dar um exemplo, vale a pena hoje eu terceirizar uma etapa do meu processo produtivo ou eu mesmo fazê-la? Assim como as empresas calçadistas terceirizam muito uma etapa que é a etapa de costura, né? Sim. Então é uma decisão econômica e tem que ter um método para isso, para tomar essa decisão. Tem que ter uma forma de mensurar, de calcular. Isso, por exemplo, um contador faz. Entendo. Professor, são diversos... quem nos acompanha conseguiu perceber que é um curso com um amplo mercado de possibilidades, de oportunidades. São diversos assuntos que a gente espera a volta do curso aqui para responder sobre esses assuntos. Mas agora eu agradeço a sua participação. Para quem nos acompanha, então, conversamos com o professor coordenador do curso de Ciências Contábeis aqui da Universidade Fevale, o professor João Nash. Professor, um recado para quem nos acompanha e obrigado pela sua participação. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com a audiência sobre essa área de conhecimento tão vasta e tão rica que é a contabilidade. Todos vocês são convidados a vir conhecer o curso, tem os canais de comunicação do curso, tem o WhatsApp pelo telefone 51-3597-5828, vai direto para mim o WhatsApp, ou mesmo pela página da Fevale, procurando em curso de graduação Ciências Contábeis. E para você que nos acompanha, o Podcast On volta já. Olá, o Podcast On está de volta. Eu sou a Júlia Klein, acadêmica de jornalismo aqui da Fevale. E agora a gente vai falar com uma aluna de Ciências Contábeis, Eliandra Lima. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, Eliandra, como tu escolheu o curso de Ciências Contábeis? Então, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de números. Assim, não sei muito lidar com pessoas, então acho que lidar com números curso de Ciências Contábeis é realmente o forte. E já era como tu imaginava? Sim, eu tinha feito um técnico em administração e tinha uma cadeira de contabilidade. Foi quando eu me apaixonei pela contabilidade, né? Então, foi quando eu decidi fazer a graduação. E o que tu mais gosta nessa área? Eu acho que a parte dinâmica, né? Muitas pessoas acham que, assim, o contador é uma pessoa muito burocrática, né? Eu acho que tem, assim, esse estereótipo, mas é uma coisa muito dinâmica. A gente estuda, que nem semestre passado eu fiz uma cadeira de demonstração financeira, a gente analisou o balanço de várias empresas. Então, de vários ramos, é uma coisa bem dinâmica. Eu acho que é o que eu mais gosto, assim. Muita gente tem o estereótipo do contador como uma pessoa séria, né? Sim, bastante, demais, assim. Até quando eu falo, eu faço ciências contábeis, sério? Nossa, eu não acredito. Sim. E qual o maior desafio em estudar ciências contábeis? Eu acho que a carga de responsabilidade. Às vezes, assim, a gente estudando, o patrimônio das empresas é algo muito sério.
Então, no geral, assim, as pessoas não entendem isso, né? Se a gente vai analisar um balanço, a gente diz o quanto a pessoa ou a empresa teve de lucro, por exemplo. E isso afeta diretamente, às vezes, acionistas, né? Então, aquilo vai me dizer se eu devo ou não apostar naquela empresa. Então, é algo bastante sério. Isso também é interessante que não só a empresa escolhe o seu profissional, mas vocês também podem optar por escolher ou não as empresas, né? Isso, exatamente, exatamente. Escritório contábil tem muito isso, né, de fazer toda a contabilidade das empresas. Às vezes eles escolhem, né, se eu quero fazer da empresa do ramo tal ou de outro ramo, então tem muito isso. E tu atua na área? Sim, hoje eu trabalho dentro da controladoria da Universidade Fevale. Eu faço a parte de prestação de contas dos recursos públicos que a universidade recebe. Se tu pudesse dar um recado para alguém que está pensando em fazer ciências contábeis, qual seria esse recado? Olha, aposta. Aposta, porque contabilidade pode não parecer, mas é um curso muito amplo, né? É uma ciência social, né? Então, abrange muitas áreas. Não somente números, mas eu acho que seria esse o recado. Então, eu queria agradecer a tua presença, Eliandra. É aluna de Ciências Contábeis. Muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. E se você quiser saber mais sobre Ciências Contábeis, você pode acessar o site do curso, que é www.fevale.graduacão/ciências-contábeis. O podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A produção desse episódio foi de Júlia Klein, Vinícius Soares e Jackson Batista, a técnica de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira e a orientação do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, @podcastonfevale, para saber quando tem episódio novo e saber nossa rotina de redação. Até a próxima!